E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Sexta-feira, estamos aqui para trazer mais uma aula, mais um ensinamento para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para que você esteja ciente de todas as aulas, de tudo aquilo que nós vamos trabalhar aqui no canal. Eu procuro trazer para você aqui o melhor da análise gráfica para que você entenda cada movimento, cada situação, cada aplicação aqui, para que você se desenvolva como um trader, se torne um trader de sucesso, um trader profissional. Eu vou fazer uma entradinha aqui no extremo da região, já entrei com duas taxas, eu acho que não preciso nem explicar o que eu fiz aqui. Uma região de resistência extrema, gráfico fazendo correções durante a tendência. Eu não penso duas vezes, eu vou lá e aplico a ação do preço. O que seria a ação do preço? O price action, né? Simples, puro e eficaz. Quando você começa a estudar a análise gráfica, você começa a entender a ação do preço, você começa a identificar pontos de entrada, gatilhos de entrada, melhores regiões de entrada, juntamente com a aplicação da ação do preço, que é o price action. Cada vez que você se aprimora em aplicar essa ação do preço, as coisas vão se tornando mais claras. Eu vou até aproximar aqui para você ver a entrada. Então já entrei com duas taxas, tranquilo. Entendi todo o movimento gráfico. Tá lá, entendi todo o movimento gráfico. Entendi região que o gráfico deixou. O gráfico chegou em região de uma resistência, padrão que eu poderia continuar a queda do preço, vi aqui volume me mostrando o interesse do mercado de desvalorização, não pensei duas vezes e apliquei minha entrada. O price action mais simples, mais puro que isso, impossível. Quando você consegue aliar a ação do preço dentro do contexto gráfico, porque tem muita gente que confunde price action com análise gráfica. O price action é um setor da análise gráfica que estuda. A ação do preço você tem que aplicar dentro do contexto gráfico. O price action está incutido na análise gráfica. Então a análise gráfica é aquela onde vai te ensinar todas as técnicas possíveis para você aplicar uma ação do preço bem sucedido, como eu acabei de fazer ali. E o preço ainda, ó, derreteu ainda, né? Teórico, derreter no termo tradeano, vamos assim dizer, que significa desvalorização do ativo. Uma aplicação bem feita, com a ação do preço na região certa. Após ver um padrão aqui, juntamente com o volume, mostrando que essa região, a tendência já estaria perdendo força na região de resistência aqui para fazer uma entrada. Inclusive, esses padrões de candles aqui, eu deixo para vocês um e-book inteiramente grátis, você que é novo aqui no canal, para você baixar, para você estudar, para você fazer suas aplicações. Como que você tem acesso a este e-book? É só entrar aqui no meu canal do Telegram, que está no link da descrição do vídeo. No canal do Telegram, que é o conhecido como... Deixa eu abrir aqui, ó, Treinamento Hunter. Então, você vai entrar. Este é o meu canal do Telegram oficial. Cuidado com falsos perfis. Você vai entrar lá, vai vir em mensagem fixada, ó, vai clicar e vai ter o download para fazer o e-book para fazer o download. E aí você pode baixar aqui este e-book, 36 páginas, onde eu trago 16 padrões para você aplicar todos os dias. E aqui no canal do Telegram eu deixo resultados de alunos, ó, como esse vídeo que você está vendo agora, é o Elder mostrando aqui que ele fez 20-0 hoje, alunos mandando resultados, né? Aqui, ó, o meu QZDEC 7-2, análise gráfica é vida, bom dia professor Cadu. Aqui vê o Paulo, ó, falando que hoje pela manhã ele fez R$338, que ele saiu um pouco de gerenciamento, mas quem é um hunter sabe o que faz. E ele falou, a operação é realizada de 3 entradas por dia, sendo todas certeiras. Dá uma olhada, ó, 7 dias. Hoje ele fez um lucro que equivale a 7 dias. Olha o histórico do Paulo. Então aqui eu vou deixando nos alunos para você entender. Esse aqui é o João, ó.
O João já está tão avançado nas análises dele que ele já trabalha com 2 computadores ligados ao mesmo tempo. Ó. Bom dia, professor. Tudo na Santa Paz? Uma semana inteira, só um loss, graças a Deus. Na semana inteira, ó, olha isso. Olha o resultado do João. A semana inteira ele só teve um loss. Não é um stop loss, é um loss. Você entendeu? Não é stop loss do dia, é um loss, um erro. Aí você fala assim, ah não, isso não é possível. É possível sim, é só aprender, é só saber como que faz. Ó, esse aqui é o Edson Gomes, mandando resultados. Esse aqui é o Rogério, mandando resultado. Ó. Uma e única entrada, ó, R$275 de lucro, não precisa mais que isso. Então nós vamos vendo aqui os alunos, esse aqui é o ABG, ó, o Adriano, estou feliz demais, estou operando OTC. Eu trabalho em obra, só posso analisar à noite e está dando muito certo. É isso aí, a BG. Tem gente que... e tem os links do YouTube aqui também. Tem muita gente que fala assim, Cadu, quando você opera OTC eu tenho que mudar a minha forma de analisar? Não, é a mesma coisa, tá? A análise gráfica é uma só. Então você pode entrar aí no canal, fazer o download. E assim, caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato também pelo direct do Instagram. É só me seguir lá, Cadu Rinaldi. E aqui tem o link do treinamento e no link do treinamento também tem meu WhatsApp. Caso você queira conversar comigo, queira entrar em contato comigo, sinta-se à vontade. Aproveite os 60% de desconto para você fazer parte do treinamento e ter acesso ao treinamento de forma vitalícia, onde eu dou suporte de tira dúvidas também para você que quer aprender mais sobre os gráficos, tá bom? Então vamos lá, estamos falando um pouco hoje sobre o Price Action, sobre essa ação do preço, como aprender a aplicar o Price Action, onde você pode entender de uma forma com que a aplicação do Price Action seja aplicada de forma correta no determinado movimento da região. Então essa ação do preço, que muitos confundem como análise gráfica, ela não tem nada a ver com análise gráfica, ela é um setor da análise gráfica. Só que se você aprender como aplicar o Price Action, você se torna um trader de sucesso em opções binárias. Por quê? Porque o Price Action é a ação do preço dentro do contexto da análise gráfica. Entendeu o contexto, entendeu a ação do preço na região, tem entrada, tá bom? Vamos analisar um gráfico aqui. Vamos para um outro gráfico, já fizemos ali o Euro GBP, agora veio o Euro JPY acima. Então vamos analisar o gráfico, chega na região, gráfico chega nessa região, mostra o que? Não mostra nada para mim. Então eu vou sair do Euro GBP, vou procurar um outro ativo, GBP USD, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira os gráficos começam ou muita liquidez ou baixa liquidez na parte da manhã, mas já encerrando um ciclo semanal no Forex, então a baixa liquidez é normal na sexta-feira, então pode ocorrer sim essa baixa liquidez de movimentação. Essa baixa liquidez faz o que? Traz volatilidade, traz pavio no gráfico, traz essas situações. Porém, contudo, todavia, como eu falei para você a respeito do trader de sucesso, daquele que sabe o que faz, daquele que tem entendimento, ele consegue entender o movimento gráfico de uma forma lógica e racional para fazer uma aplicação. Como agora, ó. Qual é a minha entrada aqui? Vou continuar esse movimento. Por quê? Porque este movimento ele me mostra o quê? Ele me mostra aqui, ó, uma queda. Deixa eu até puxar uma linha aqui para você ver. Ó. Ele me mostra uma queda brusca para fechar o quê? Aqui um triângulo. Que triângulo é esse? Descendente. Se ele é um triângulo descendente, ele espera fazer o quê? Romper fundos. Então, quando você começa a ver a ação do preço com lógica, você começa a entender os movimentos. Entendendo os movimentos, você começa a entender a razão do porquê da entrada. O que acontece com muita gente? Fica atrás de estratégias e não foca na técnica. Às vezes aqui eu falo para vocês de estratégia, mas no termo técnico. Porque tem muita gente que quer uma estratégia milagrosa, mas não sabe aplicar as técnicas. Então a análise gráfica te ensina técnicas que você utiliza a ação do preço para aplicá-la. Como essa, ó. Tá lá. Entrada perfeita. Com lógica, com razão, entendendo o movimento.
Sabe o que acontece? Muitas pessoas, você fica atrás de estratégias mirabolantes. Pare de mudar de estratégia, pare de mudar de técnica. Você tem que entender como é que o gráfico funciona e aplicar. Muitas pessoas, sabe o que eles fazem? Tem gente que quer colher resultados acima da média fazendo o que todas as pessoas fazem, as pessoas medianas fazem. 90% das pessoas que fracassam são aquelas pessoas medianas. Por quê? Porque ela fica mudando de estratégia toda hora. É um erro comum. Ela fica procurando cabelo em ovo, fica procurando agulha no palheiro, sendo que existe dentro da análise gráfica as técnicas ou estratégia, como você queira chamar, onde você vai aprender a analisar o gráfico e aprender a ação do preço. Pronto, acabou. Não tem essa de contar 3 candles, vira à direita, 3 candles faz compra, 3 candles faz venda, bateu na linha, entrou, terceiro toque entrou. Não existe isso. Não existe estratégia ZYZ, não existe essas coisas. Você tem que aprender a fazer a leitura do gráfico, você tem que aprender a analisar o gráfico. Um dos pilares para se tornar um trader de sucesso é uma estratégia bem definida e sólida. Quando eu falo estratégia, eu estou querendo dizer para você que é técnica, que é capaz de fornecer uma interpretação do mercado, uma capacidade de decisão e identificação dos cenários que estão acontecendo no mercado. Como aqui. O que eu falei para você? O gráfico está trabalhando num triângulo, né, descendente. O que ele vai fazer aqui no movimento? Ele vai buscar romper fundos, ou seja, a técnica ou as técnicas da análise gráfica onde o price action está incutido me ensina a tomar uma decisão de identificação de cenários. Eu consigo tomar decisões ou uma decisão e identificar cenários. Você tem que utilizar uma estratégia bem definida e sólida. Essa estratégia, o que eu quero dizer para você, está ligado à técnica. Então os iniciantes buscam o quê? Resultados a curto prazo. E não é assim que funciona. Se tornam frustrados, ficam procurando o santo graal e uma máquina de imprimir dinheiro, quando na realidade isso não acontece. Então, no fim, os iniciantes possuem exclusivamente um período de perdas e fica correndo atrás das perdas. Sabe que nem uma galinha que ela levanta voo, bate a asa ali, plana ali 2 metros e cai de novo? E é o que acontece com aquele que busca resultados rápidos. Então, toma uma atitude de trader de sucesso. Presta atenção. Você pode utilizar o price action, a ação do preço, aprenda ele dentro de uma lógica e contexto de análise gráfica para se tornar um trader de sucesso em opções binárias. Entenda, foque numa leitura e seja especialista nela. Foque numa única leitura. Então, você estuda, se aprofunda em análise gráfica. Entendeu como é que funciona a leitura do gráfico? Seja especialista nela. Pratique de forma que ela integre o seu dia. Observe, treine a exaustão até você entender como é que funciona a técnica, como é que funciona a estratégia. Atinja um nível de excelência em sua leitura. Assim as tomadas de decisões se tornarão natural e ficarão no piloto automático. Eu falo para muita gente, falo para todos que me procuram. Vai chegar uma hora de tanto você olhar o gráfico que as coisas vão ficar simples. Então nunca esqueça, o seu foco deve estar sempre médio a longo prazo. Essa jornada, esse processo, aquele que acredita e caminha no processo com uma estratégia bem definida, com um gerenciamento de risco bem feito, com um plano de trade, com um capital ideal e foco a longo prazo, a sua jornada será vencedora. Eu explico isso, falo isso no treinamento, então nós vamos a fundo, setor por setor. E aí você vai ver os resultados acontecendo. Compreendeu? Eu preciso falar isso para vocês porque muitas pessoas me procuram e acham que do dia para a noite vai resolver as coisas. Tem gente que está 2 anos no mercado, 5 anos no mercado, 3 anos no mercado e não resolveu. E nem vai resolver. Enquanto não entender tecnicamente como que funciona e aplicar e se tornar um especialista, por exemplo, o price action, como é que eu vou aplicar a ação do preço nessa região? Você vai trabalhar tendência. Como é que eu trabalho tendência? Seja um especialista. A análise gráfica te ensina a trabalhar tendência, te ensina a trabalhar regiões, como operar regiões, como operar tendência, como operar a ação do preço, que é o price action.
O Price Action é apenas uma peça desse quebra-cabeça. Vamos para um outro ativo para a gente fazer uma análise. Ó, eu vi euro JPY aquela hora, não tinha nada, operamos euro GBP, GBP USD. O USD JPY não deve estar muito bom hoje por ser uma sexta-feira, né? Vamos ver o que ele está fazendo. Está chegando em uma região. Essa região aqui ainda está um pouco sem definição. Muita coisa aqui para trás. Deixa eu procurar uma outra região. Uma outra região não, um outro ativo. GBPJPY. Olha, dá uma olhada no GBPJPY como ele tá. Tá bom esse gráfico? Não tá muito legal não, né? Porque hoje é sexta-feira, JPY pela manhã já começa a trabalhar sem liquidez. Ó, euro USD. Vamos ver o euro USD, o queridinho aqui. Ó, gráfico chegando nessa região. O que que ele me apresenta? Queda. Ó, minha entrada entrou um pouco atrasada, tá? Mas sem problemas, você vai entender o que eu estou fazendo aqui, a minha entrada. A entrada seria aqui no 10,37, entrou no 10,37,38, entrou no 10,37,34. 4, 5, 6, 7, 8, 4 pips abaixo da entrada. Mas pela força do movimento gráfico que ele me apresenta, eu creio que não vai me tirar do trade não. Por quê? Porque existe uma região. Então, até onde a ação do preço pode ir? Até esse pavio aqui, ó. Até essa região. Cadu, como que você sabe isso? A análise gráfica me ensina. A análise gráfica mostra para mim o que está acontecendo. Dentro da análise gráfica, eu preciso entender a ação do preço na região. Quando eu entendo a ação do preço na região, eu sei o que o gráfico vai fazer. E a entrada tá lá, ó. Tomei um loss. Tomei um loss euro USD. Ele recolheu bem na hora. Vamos entrar com juros e correções monetárias. Olha, o que eu falei para você da minha entrada aqui nessa região? Que ele recolheu bem na hora, por 4 pips. Você viu o que pode acontecer no trade? Então a gente tem que prestar atenção. Tomei um loss aqui, ele recolheu, mas eu sei que essa região ela vem até aqui, ó. Essa é a situação correta. O gráfico me mostra. Ele recolheu nessa região, me tirou do trade, mas não tem problema. Eu vou lá com juros e correções monetárias. Vou fazer a minha entrada tranquilamente. Nossa, me dá uma raiva quando eu tomo um loss desse assim, por causa da entrada em si, por causa da demora de execução da entrada. Não é que dá uma raiva, eu quero que você entenda. É uma situação que não é a análise que está errada. Mas eu vou lá com juros e correção monetária, tá lá, ó. Não é a análise que está errada. A hora da entrada da ordem, eu cliquei aquela hora para a ordem entrar aqui. O que aconteceu? A ordem entrou aqui. Ele recolheu e me tirou. Mas eu sei que a ação do preço que está acontecendo na região, ela vem buscar essa região máxima do setor. Então a análise gráfica me mostra e a ação do preço me mostra na região. Olha aqui o loss que eu falei para você. Olha, quando eu falo que me dá uma raiva, é no sentido de se a ordem tivesse computado da forma certa aqui, eu não teria tomado esse loss. A análise foi correta? Óbvio que foi correta. Existe a execução da entrada e a análise. Na execução da entrada é que eu acabei tomando um loss. Você entendeu? Não é a análise que está errada. Então, quando você começa a entender a análise gráfica com a ação do preço na região, se torna tudo tão simples. Tudo simples. Por quê? Porque você começa a rastrear o movimento gráfico. Então, aprenda o Price Action para se tornar um trader de sucesso em análise gráfica. Para que você consiga entender, dentro de opções binárias, como aplicar cada movimento, cada situação. Eu não falei para você que o preço vinha no mínimo nessa região aqui? Olha o que está acontecendo com o preço. Olha onde ele está chegando aqui. O preço está chegando aonde? Na região. Cadu, como que você consegue fazer essa leitura? O contexto gráfico me mostra que essa região era uma região de tendência, onde chegaria no mínimo nesse ponto, porque aqui, ó, é a região. Isso aqui é uma região de suporte. Tem gente que traça uma linha aqui e fala para você aqui, ó, bateu, entrou. Não, a ação do preço não é estudada dessa forma. Existe uma região onde a ação do preço pode buscar e a máxima dessa região é aqui.
A análise corretíssima, a execução aqui, então, a entrada não foi tão perfeita, tanto é que eu tomei aquele loss ali. Mas com juros e correções monetárias, como eu costumo dizer, né? Fiz uma entrada dupla aqui, fiz o Euro GBP aqui, tá uma entrada dupla, mais entradinha aqui em GBP USD, praticamente um 5-1, né? Que foi esse loss aqui que é inacreditável. Eu até dou risada porque eu às vezes não me conformo com essas entradas simplesmente por computação da entrada e não por causa de análise. Porque quando você erra análise, você tem a certeza e a convicção que você viu coisa errada. Agora, o problema é quando você vê tudo e na hora da execução a ordem atrasa na hora da entrada. E aí você acaba ficando fora do trade por causa disso. E olha o preço, ainda rompeu essa região, que era a máxima que ela poderia buscar. O que ela está fazendo? Buscando uma outra região abaixo. Olha aqui, ó, tá buscando uma outra região abaixo. Tá chegando nessa região. Euro-USD de novo, vamos dar uma olhada, o Euro-USD chegando naquela região. Então, quando o preço chega numa região como essa, ele já tem duas formas de fazer o seu trabalho. Ele pode trabalhar tanto nessa região, ó, essa região seria melhor ainda. Como ele pode buscar mais a fundo, ainda mais quando ele faz um topo duplo. Ele pode fazer todos esses movimentos. Então você tem que começar a compreender dentro da análise gráfica as técnicas que ela te ensina. Dentro dessas técnicas você começa a aplicar o que? O Price Action. Aplicando o Price Action com inteligência. O que é o Price Action? É a ação do preço na região. Então pare de ficar mudando de estratégia toda hora. Entenda o gráfico como ele funciona. Compreenda a lógica, compreenda a razão, se aprofunde, para de ficar fazendo o que os outros traders fazem, as pessoas medianas fazem. Isso vai te levar só ao fracasso. Essa questão de ficar mudando de estratégia toda hora é um erro comum de quem fracassa nessa profissão. Sabia disso? Você tem que focar em estudar uma análise gráfica, entender como é que o gráfico funciona, para ter essa aplicação de forma lógica e correta nas formas como o gráfico se apresenta. Então, uma estratégia bem definida e sólida, uma decisão de identificação de cenários, tudo isso é preciso. Resultados a curto prazo não fazem parte de uma vida de um trader. Geralmente, quem está iniciando começa a ter períodos de perda. Por quê? Porque não aceitam as derrotas. Eu vou fazer uma entrada aqui só para você entender a lógica do preço. Chegou na região que eu gostaria que ele fizesse pelo menos uma pequena correção, chegou, vou fazer uma entrada. Enquanto nós estamos falando aqui. Então, tenha atitudes de um trader de sucesso. Aprenda a aplicar Price Action, seja um trader de sucesso em opções binárias. Foque numa única leitura e seja especialista nela. A análise gráfica vai te ensinar essa leitura. Olha a leitura que eu acabei de fazer aqui. Estou conversando, esperando o gráfico fazer. Você acha que a minha entrada foi perfeita? Você acha que a minha entrada foi boa aqui? Vou aproximar o gráfico para você ver. Aí você fala assim, poxa Cadu, mas o preço está caindo. Você entrou perfeitamente ali na região certa. Sim, porque eu sou um especialista nisso. Eu sei o que eu estou fazendo. É só você estudar e se aprofundar em análise gráfica e entender o Price Action na região. Pratique de forma que integre o seu dia. Tá lá, ó. Observação e execução de movimento. Atinja o nível de excelência de uma leitura, assim as suas tomadas de decisões se tornarão natural e ficarão no piloto automático. Aplique isso. Aprenda o Price Action como um trader de sucesso para ter resultados em opções binárias. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Tá bom? Hoje é sexta-feira, eu não quero me alongar muito. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Aprenda a aplicar o Price Action para você ser um trader de sucesso em opções binárias. Foque nas técnicas que a análise gráfica te traz. Seja um especialista nessas técnicas. Utilize essa estratégia de forma a observar e a executar de forma exaustiva para que você tenha resultados. E aí você vai ver que no final de tudo, quanto mais você se aplicar e quanto mais técnico você for, mais resultados você vai ter. Tá bom? Quer estudar com a gente?
quer se tornar um especialista, quer realmente entender como o gráfico funciona com lógica e razão, vem para o treinamento, o preço aí está com baixo custo, eu posso te ajudar a crescer nesse mercado e ter conhecimento técnico, tá bom? Aproveite as aulas do YouTube aqui, não saia sem deixar um like, não saia sem deixar um comentário. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus, fui!